ex-presidente da República voltou a discursar. Em situações normais, é claro que uma fala de um ex-presidente da República sempre chama a atenção, especialmente quando ela é relevante, ou seja, ela é socialmente importante. Neste caso do ex-presidente Bolsonaro, a sua fala só tem importância pela força do movimento bolsonarista, daquilo que o bolsonarismo ainda representa na sociedade brasileira, essa ideologia. Pois bem, certos apoiadores dele fizeram um encontro nos Estados Unidos ontem, dia 31 de janeiro, a fim de que ele falasse a esse público. Ele percebeu ali um momento muito favorável, não nos Estados Unidos propriamente dito, mas um momento favorável diante do cenário brasileiro, em que acontecem hoje as eleições para a Câmara e para o Senado. A Câmara, bem, já é dado como certo a reeleição do Arthur Lira, um grande apoiador do Bolsonaro, que inclusive lhe deu sustentação política, graças, claro, ao orçamento secreto. Mas trata-se agora da disputa entre o Rodrigo Pacheco, apoiado pelo Alcolumbre, um bolsonarista, que se elegeu na onda do bolsonarismo à presidência do Senado. E agora tem o Pacheco, que deu também certa condição política de governabilidade para o Bolsonaro. Lembre-se, por exemplo, que ele não queria colocar adiante a CPI da Covid e foi necessário a interferência, né, do Supremo. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal interferisse ali. Claro, era constitucional, então a CPI caminhou e graças à CPI nós ficamos sabendo de muitos desmandos do governo na área da saúde. Pois bem, agora o Pacheco é candidato à reeleição. Surge então um nome de um bolsonarista, o Marinho, como candidato à presidência do Senado. Nós temos percebido alguns movimentos em São Paulo e devemos estar de olho ali. São Paulo, Rio e Minas, porque esse triângulo parece ser ou colocar-se como certo bastião da extrema-direita no Brasil. Outros estados bolsonaristas parecem voltar um pouco atrás, especialmente daquilo que o presidente Lula tem sinalizado como política de governo. Mas é que nesses 3 estados, pelo menos 2 governadores, o eleito em São Paulo, Tarcísio, e o reeleito em Minas, o Zema, parecem querer ocupar este espaço da extrema-direita em 2026. Então, claro, além da necessidade de fazerem ótimos governos em seus respectivos estados, eles precisam apresentar-se no cenário nacional como alternativa. Isso já dando conta que o Tribunal Superior Eleitoral e demais instâncias jurídicas brasileiras, respeitando o devido processo legal, tornem a inelegibilidade de Bolsonaro como algo certo. Então, estes estados se colocam mais ou menos como bastiões dessa extrema-direita. Mas o mais delicado seria o Senado. O Senado, uma casa, né, do Congresso, do Legislativo, como um bastião do bolsonarismo. Isso se daria, claro, com a eleição do Marinho e mais do que isso, em que o Senado realmente tomasse uma postura, pelo menos em sua maioria, uma postura anti-governo Lula. Aí nós deveríamos nos lembrar, por exemplo, de como foi a presidência do Cunha na Câmara, aquelas pautas bombas e travando mesmo o andamento do governo na Câmara. Algo mais ou menos assim teria que se repetir no Senado. Se haveria, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda não é possível dizer. Já se dá conta na grande mídia que o Marinho entrou em contato com ministros do Supremo Tribunal Federal, avisando que não pautará impeachment de ministros do Supremo. Se confiamos ou não, bem, os ministros é que devem decidir e os demais senadores que vão votar. Mas se surge uma vaga no Supremo Tribunal Federal, cabe ao presidente Lula indicar, nomear alguém para esta vaga. Talvez, então, não seria tão simples um impeachment de um ministro do Supremo, ainda que o próprio Senado tivesse que realizar a sabatina para referendar ou não o nome. Mas
este bastião do bolsonarismo que se coloca agora, essa eleição do Marinho, torna para Bolsonaro um momento favorável dele voltar a falar, voltar a discursar. Ele fez isso no jantar do PL em apoio a Marinho e fez isso também ontem com seus apoiadores e apoiadoras nos Estados Unidos. E é curioso que esse discurso dele tenha tido pelo menos 3 aspectos que devem ser ressaltados aqui. Primeiro, a defesa do 8 de janeiro. Segundo ele, o que aconteceu ali não era a direita, né? A nossa direita, o nosso povo, que o pessoal tem que ter consciência do que está fazendo e que muita gente está sendo injustiçada ali. Veja que esse discurso dele, a gente tinha uma expressão antiga, né? Morde a sopra. Esse discurso dele, ele é dúbio. E ele é dúbio não é acidentalmente. Ele é dúbio porque ele quer transmitir uma mensagem dúbia aos seus apoiadores e apoiadoras. Ele poderia ser claro, nós não admitimos uma tentativa de golpe de Estado. Mas ele não poderia fazer isso, porque durante todo o seu governo, o que ele fez foi flertar com o golpe. Também não poderia condenar os seus apoiadores, porque de uma forma ou de outra, são pessoas que daqui a 2 anos, aquelas que estiverem de direito, claro, né? Tudo ok com a justiça eleitoral, votarão, tanto nas eleições de 2024, quanto nas eleições presidenciais de 2026. Mas o que ele faz é questionar, inclusive, o tratamento que essas pessoas receberam da justiça, quando a justiça seguiu estritamente o devido processo legal até agora. As audiências foram feitas e cada pessoa está sendo responsabilizada segundo aquilo que lhe é de direito. Uma segunda coisa é voltar a questionar o resultado da eleição. Olha, nós estamos em fevereiro de 2023 e o ex-presidente da República, que está nos Estados Unidos, mantém-se questionando o resultado eleitoral. Ele faz aqui aquilo que o seu professor, o Donald Trump, faz nos Estados Unidos. E aí o que ele alega aqui? A grande popularidade que ele tinha. Ora, agora, por exemplo, com a transparência no uso do cartão corporativo, nós sabemos que aquela popularidade, pelo menos parte dela, era comprada. Porque suspeita-se, atenção, suspeita-se, há indícios de que as passeatas, por exemplo, as motociatas, eram financiadas com cartão corporativo. Então não tinha nada ali de orgânico, de espontâneo. Tá? Ao contrário, até os movimentos golpistas, desde o segundo turno da eleição, já fica claro, por exemplo, como os acampamentos nos quartéis, que todos eles eram financiados. Como há também indícios de financiamento de paralisações de caminhoneiros. Há uma estrutura poderosa de dinheiro por trás do bolsonarismo, que mantém essa ideologia bolsonarista alvoroçada. Esses bolsonaristas ali de prontidão em ação. Então ele volta a questionar e ele fala de popularidade. Nós até brincamos aqui que aquela popularidade do Bolsonaro não era real, mas que a conjuntura toda de tentativa de compra da eleição fez com que ele realmente reduzisse a diferença para o presidente Lula. Assédio em empresas, em igrejas, claro, não em todas as empresas, nem em todas as igrejas, mas determinados empresários, determinados pastores e pastoras assediando seus trabalhadores, seus membros, suas ovelhas, a que votassem no ex-presidente. Observe, nós vimos a tentativa de compra da eleição. Aliás, isso está sendo apurado pela AGU e pela CGU. Tá? Então, tanto a Controladoria Geral da União está olhando isso, como a AGU também, a Advocacia Geral da União também está de olho nisso. Aquela PEC eleitoral. Então, aquilo que ele ganhou ali de fôlego, ganhou, claro, naquela conjuntura muito específica em que se criou para o pleito eleitoral. Mas desde 2017, o presidente Lula já era franco favorito para vencer a eleição. E em terceiro lugar, o que ele faz no seu discurso é criticar o governo Lula. Governo Lula que só tem 30 dias. Logo mais o Jair vai disponibilizar, ou já disponibilizou, um vídeo aqui no canal sobre os 30 dias, né, o primeiro mês do governo Lula. Vale a pena dar uma assistida, curtir e compartilhar também, claro.
mas para vermos ali o que o Lula fez. E veja, nós estamos ouvindo uma crítica de um ex-presidente que manteve o país em baixíssimo crescimento de todas as economias emergentes, comparado àqueles países, inclusive, que fazem parte da OCDE. O Brasil é o que teve menor crescimento. O real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo nos últimos 4 anos. A valorização do dólar foi absurda, assim como o preço de combustível. Nós chegamos a pagar R$ 8,00 ao litro, né, no litro da gasolina. Então, essa forma que ele deixou, a precarização do trabalho, daquilo que nós tivemos como empregos, aliás, isso que nós estamos vendo agora, assistindo em janeiro, de demissões em grandes empresas, grandes e médias empresas, isso é justamente aquilo que estava represado diante da economia bolsonarista. Olha, os juros está a 13%, quer dizer, 13,5%, a taxa de juros. A inflação, nós sabemos, a inflação chegou a 2 dígitos. Então, nós estamos ouvindo críticas de alguém que deixou o país nesse desastre. Um desastre ambiental, um desastre de genocídio indígena, isso também já parece muito claro para nós, né? E critica aqui o governo Lula. É claro que ele só fez essas aparições públicas porque ele vê um momento favorável na eleição do Senado. Tanto que ele aposta ali todas as suas fichas. Porque um presidente do Senado bolsonarista lhe dará a condição para manter-se vivo politicamente e retornar à disputa eleitoral em 2024. Não sei se ele toparia para alguma prefeitura, mas certamente em 2026 candidatando-se à presidência da República. Pois bem, nós temos tempo ainda a ver o resultado das eleições para a Câmara e para o Senado e, sobretudo, como vai andar, ou como andarão todos esses processos e inquéritos na Justiça, respeitando o devido processo legal em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Tá bom? A gente volta mais tarde.